Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo vamos comentar sobre o MXRF11, fundo com maior número de cotistas atualmente. Eu até fiz uma pesquisa aqui no canal entre o MXRF e o VGHF. A galera votou mais no VGHF, então o grande concorrente dele, no meu ponto de vista, é o VGHF. Mas nesse vídeo vamos estudar aqui o MXRF, vamos dar uma lida no relatório gerencial. E é muito interessante você conhecer esse fundo, né? O mais famoso aí do mercado. Se você ainda não conhece, ou mesmo que você conheça, assiste até o final para você ver aí todos os detalhes sobre ele. Antes da gente começar, gostaria de convidar para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Essa é uma forma de você ficar ligado aqui no canal, receber notificações e também dar aquele apoio maroto aqui. Quando você faz isso, você está apoiando aqui o nosso trabalho, o nosso conteúdo. Eu vou deixar na descrição do vídeo também o link da nossa comunidade, nosso grupo gratuito do Telegram. Lá a gente troca ideias diariamente, tira dúvidas uns dos outros, e a gente bate papo lá sobre investimento, é muito bom. Cada vez o grupo está ficando melhor, mais pessoas se conversando sobre investimentos. Então vamos começar os nossos estudos. E esse aqui é o código do fundo que vamos falar hoje, MXRF11. Então se você deseja comprar na bolsa, esse é o código. Valor atual da cota 10,03. Ele está pagando um yield arredondando para cima 12% aí ao ano. Para quem manteve uma cota aí em carteira nos últimos 12 meses, recebeu 1,20 centavos aí por cota, R$ 1,20. Nos últimos 12 meses ele está com uma pequena valorização de 0,70 e no mês atual está subindo 0,30%, né? A gente vê o gráfico, o fundo quase não oscila, ele vem andando aqui lateralizado, tempos em tempos ele dá uma caidinha ou sobe um pouquinho, mas fica bem próximo dos R$ 10. O valor patrimonial está custando R$10,10, então ele está com PVP de 0,99, então um pouquinho abaixo do valor patrimonial, 1% aí abaixo aproximadamente. Patrimônio do fundo 2,2 bi, então ele tem um tamanho bastante relevante, 722,4 mil cotistas. É o fundo com o maior número de cotistas, né? Ele vem performando muito bem aí em número de cotistas. Temos aqui a tabela de proventos. O fundo ele passou pela deflação super bem, pagando aí entre 10, 11 e 12 centavinhos aí por cota, como a gente pode ver aqui. Mas no último mês aí ele anunciou 0,08. Isso assustou os cotistas do fundo, né? Pagou 2 centavinhos a menos do que o anterior, mas ele performou muito bem aí no período de deflação. Temos aqui os institucionais posicionados nele, maior posição do BCFF, 1,5%. Temos o XPSF também com mais de 1%, o restante tem menos de 1%, mas temos vários institucionais aí posicionados no ativo. E aqui está o relatório gerencial, vamos dar uma lida nele. O objetivo do fundo é investir em ativos aqui do setor imobiliário, em CRI, LCI, LH, cotas de outros fundos imobiliários, entre outros tipos aqui de investimentos. Inclusive, esse é um fundo que investe em permutas financeiras, até 20% aí do PL pode ser investido em permutas financeiras. O fundo teve início em 13 de 4 de 2012, então um fundo antigo, tem um histórico, né? Gestor XP Visa Asset, administrador BTG Pactual, taxa de administração 0,9% ao ano, taxas aí também bastante atrativas, né? 0,9% aí de taxa, muito bom. Aqui temos o comentário do gestor, ele fala um pouco sobre o cenário doméstico aqui do Brasil, cenário interno, e também do cenário externo. Fala um pouco sobre a economia, política e tal. Não vamos nos atentar a isso, mas eu destaquei uma frase que ele fala que no mercado imobiliário, o mês de novembro seguiu com avanço nos preços de venda e de aluguel de unidades residenciais. Então teve um avanço aí, né? Crescimento do número de cotistas, né? A gestão deixa aqui em negrito aqui formando, eles ficam muito felizes cada vez mais que cresce o número de cotistas aí no fundo. No book de CRI, o fundo segue a estratégia de reciclagem do portfólio, alienação dos CRIs Vitacom e Toex, então ele vendeu esses dois CRIs, ele adquiriu o CRI Açaí, 40 milhões aí no CRI Açaí. No book de FIIs, ele investiu 17 milhões, 6 milhões foi no Tigar e 11,01 milhões no FII Lagoa da Pedra. E como evento subsequente também, depois do fechamento desse relatório, vai sair no próximo, ele fala que investiu mais 34,02 milhões nesse fundo aqui, LPLP11. É o fundo aí que
não é aberto para os investidores comuns, né? Então os investidores institucionais podem investir nele. O fundo ele visa a alocação de até 80% do PL em CRI e 20% ele pode investir em permutas financeiras. Mas a gestão continua dizendo que eles não estão investindo mais em permuta, o dinheiro que retorna das permutas estão sendo investidos nos CRIs e fundos imobiliários. Eles não querem investir em permutas no exato momento, devido à elevação aí das taxas de juros, a elevação também da inflação está impactando esse mercado e eles preferem ficar de fora aí por hora. Ele fala que os rendimentos segundo o regime caixa foi de 0,08 por cota, totalizando 18,06 milhões. Operações com permutas distribuíram no mês 1,04 milhão de dividendos. O book de CRI, o resultado caixa foi de 15,76 milhões. No book de fundos imobiliários, 2,58 milhões. Então tá aí os resultados aí. Você pode ver tudo aqui também. E a total de receita, 19,8 milhões. A gente pode ver as despesas, 1,7 milhões. O resultado foi 18,061 milhões. O rendimento distribuído, 18,083. Então, ele distribuiu um pouquinho acima aí do resultado auferido, né? Distribuiu um pouquinho acima. E nesse gráfico aqui, a gente pode ver a evolução do valor da cota, o volume médio. Então, ele negocia quase 7 milhões por dia. Então, esse número de cotistas que tem aí, não é à toa, isso dá mais liquidez aí no fundo. O fundo negocia quase 7 milhões aí por dia. Muito bom. E aqui a gente vê as duas linhas, né? Valor de mercado e valor patrimonial, bem próximo um do outro. Anda bem juntinho as duas linhas. Então, a gente pode ver que o valor de mercado da cota mais rendimentos, o valor patrimonial da cota mais rendimentos, está em linha com a NTNB principal. Está bem coladinho aqui as três linhas. Está performando muito bem aí no meu ponto de vista. Não é um fundo que vai valorizar, mas ele entrega um rendimento recorrente muito bom. Aqui a gente vê os dados do portfólio, investimento por classe de ativo em geral. Em CRI ele tem 75% da carteira, permutas representa 7%, fundos imobiliários 15% e em caixa ele está com 3% somente. Por ativo-alvo a gente pode ver que crédito corporativo 52%, comercial 25%, residencial 20%, em caixa 3%. Então aqui a gente vê as taxas médias, CDI mais 2,61, 42% da carteira, IPCA barra INCC mais 7,42%, 57% da carteira. Restante aqui bem pouco, né? Bem irrelevante. LTV médio da carteira, dado interessante também, 51,32%. Distribuição do portfólio por indexador, então CDI 35%, IPCA 7,42%, e aqui temos fundos imobiliários, representa 16%. E aqui ele fala sobre os fundos imobiliários, né? Sobre os investimentos que eles fizeram, a gente viu aí no início do vídeo. E aqui a gente vê como que está a carteira. Então o SPVJ é a maior posição, 26,53% da carteira de fundos imobiliários, GTLG11, 17,77%. E aqui estão os outros fundos aí que a gestão vem investindo. A carteira está bastante grande já, bastante fundos imobiliários aí na carteira. E aqui ele mostra o CRI adquirido, CRI Açaí, IPCA mais 7, taxa muito boa aí. Indexadores da carteira de CRI. Então a gente pode ver que 53% está em IPCA e 45% em CDI. Então está aqui os setores da economia: residencial, varejo, shopping, área de saúde, entre outros aí setores que ele investe. Então está mais concentrado aqui no setor residencial e também área de varejo, área de shopping e tal. Vencimento e duration aí das operações. Então a gente pode ver que grande parte vence aqui no ano de 2025 e no ano de 2029. São crises aí com prazos longos, né? Nessa página a gestão coloca aqui os BOs que aconteceram aí no fundo, né? Anteriormente, a gente pode ver que esses BOs representam menos de 0,60% aí do patrimônio do fundo. São ativos que não geram renda, né? Está em processo aí de execução de garantias, entre outros problemas aí judiciais. CRIAST, CRIESE. Então, se você ainda não leu isso aqui, é interessante que você leia pelo menos uma vez. CRI, Urboplan, né? CRINEX Group. Tá aí todas as operações que deram problema. Aqui a gente vê a carteira de CRI. Maior posição, esse CRI Mitre, 4,53% do PL, então está bem diversificado.
a gente pode olhar as taxas médias aqui, são taxas aí, as maiores em torno aqui de 7,5, são taxas high grade, né? Uns ou outras têm mais de 10%, como essas duas aqui, mas são operações que têm uma representatividade bem baixa aí no PL do fundo. As operações que têm maior percentual do PL são taxas aí bem high grade, que trazem segurança, né? São ativos aí mais seguros. E aqui a gente vê o detalhamento da carteira de CRI, a questão das garantias, alienação fiduciária de cotas, alienação fiduciária de imóveis, alienação fiduciária de imóveis, alienação fiduciária de imóveis. Então a gente pode ver que a maioria das operações tem garantias reais. Alienação fiduciária de imóvel e assim sucessivamente. Você pode ver uma por uma, é uma carteira high grade, bastante sólida, bem tranquila. É um fundo que já passou por vários problemas aí de default e execução de garantias, entre outros, então a gestão aí já sabe muito bem lidar com isso. Eu acredito que eles não vão vacilar de novo aí com essas operações. E aqui a gente vê a questão das permutas financeiras, né? Durante o período aqui de construção, o fundo ele recebe um fluxo de aproximadamente 20% das receitas. E após a conclusão das obras, a dívida será transferida para o banco, a dívida aí dos compradores, né, dos apartamentos, casas, entre outros, e o banco faz o repasse do restante para o fundo. O banco financia para aquele consumidor o apartamento e paga à vista o restante para o fundo. A gente pode ver que hoje ele está com 157,4% aí alocado em permutas financeiras, vem reduzindo a cada mês, né? O dinheiro que volta vai para outro lugar, vai para carteira de fundos imobiliários, carteira de CRI e não volta mais para permutas devido à situação econômica aí, segundo a gestão. Aqui a gente vê o detalhamento dos ativos aí de permutas financeiras, lançamento, início das obras, data de entrega das obras, a gente pode ver tudo aqui. Tem algumas obras no início, outras estão sendo finalizadas, né? Outra em processo aí, conforme a gente pode ver aqui nas imagens. Então tá aí a parte de permutas, mais de 150 milhões ainda investido nesse tipo de ativo. E eu gostaria de saber se você é investidor aí do MXRF11, se você gosta do fundo, comenta aqui abaixo o que você acha dele. É um fundo aí bastante tranquilo, né? Por isso que os investidores gostam dele, principalmente os investidores iniciantes. É um fundo que dificilmente vai te dar dor de cabeça, mas é um fundo que não vai te dar aquela valorização absurda e nem vai te entregar um rendimento absurdo. Então a gente pode ver que ele está entregando ali em média em torno aqui de 12% ao ano, né? Mesmo nesse período aí de alta do CDI, alta da inflação e tudo mais. Então é um fundo aí que vai te entregar em torno aí pouco menos aí de 1% ao mês líquido de imposto de renda, mas você terá uma vida tranquila, sem problemas aí no meu ponto de vista. Lembrando que não é garantia de investimento, todo tipo de investimento tem algum tipo de risco. A própria carteira, o próprio relatório gerencial mostra, né, que a gestão já teve problemas aí com default, com execução de garantias e alguns problemas que deram até errado, né, execuções que deram errado. Então, qualquer fundo imobiliário, por mais tranquilo que seja, não está livre de risco. Mas pelo que a gente entende da carteira do fundo, carteira bem saudável aí no momento. Gostaria de reforçar que esse canal não indica investimentos. Os ativos citados aqui jamais podem ser considerados comunicações de compra ou venda e a escolha dos ativos é de responsabilidade de cada investidor. Se você assistiu até aqui e não deixou o like, deixa o like, se não é inscrito, se inscreva, dá essa força aí, dá esse apoio aí para o canal. Entre para o nosso grupo gratuito do Telegram, vai ficar na descrição do vídeo o link. É interessante que você entre para o grupo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.